Começa agora, Éfata, um programa da Juventude da Paróquia de São Cristóvão. Estou aqui, venho falar pra você. Minha vida só teve um sentido quando eu te encontrei. Boa noite, Juventude São Cristóvão, Juventude do nosso Vicariato Lagos. Eu sou a Carol Fernandes e estou aqui no nosso programa Éfata com a nossa irmã Ana Clara. Boa noite, Juventude São Cristóvão. Aqui quem fala é Ana Clara, também, né, da Paróquia de São Cristóvão e também um pouquinho da Paróquia da Assunção. Isso aí, nós estamos aqui também com o nosso irmão Maurício. Ele não quis falar hoje, minha gente, só deixou aqui por nossa conta. Mas nós estamos aqui hoje para partilhar um pouquinho com vocês sobre o tema da Eucaristia, sobre a palavra, o Evangelho do dia. E vamos juntos nessa jornada, nessa sexta, para a gente poder mergulhar, dar passos mais largos aí a caminho do Senhor. Galera, hoje a gente está aqui para partilhar um pouquinho com vocês sobre o tema Eucaristia, né? Nós vamos falar dessa grandeza, né? Dessa dádiva que nós temos dentro da nossa religião, né? Nós que somos católicos, cremos fielmente, né, na Eucaristia, nessa hóstia santa. E quem vai falar pra gente, partilhar um pouquinho pra gente, né, nesse primeiro tempo aí é a Ana Clara. Ela vai trazer um pouquinho pra gente desse tema que é tão importante nós nos aprofundarmos, né? Porque nós só amamos aquilo que a gente conhece. Nós precisamos nos aprofundar, porque a Eucaristia é o próprio Cristo. Diz aí, Ana. É isso aí, gente. Então, nesse primeiro tempo, eu vou falar pra vocês um pouquinho do porquê que a igreja dedica a quinta-feira para adoração. Então, usando um pouquinho do pleonasmo, vou começar pelo começo do porquê da quinta-feira ser um dia especial para adoração. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus nos conta, né? Lá do começo, a gente pode lembrar da Semana Santa, por assim dizer. Lá começa no domingo de Ramos e tem toda aquela alegria, não sei o quê. Aí vai chegando a quinta-feira. Aí lá na quinta-feira nós temos a instituição da Eucaristia. Deus nos ensina a amar, né, ao próximo através do lava-pés que Ele nos dá, né, na humildade. E lá acontece a instituição da Eucaristia. Jesus parte o pão e Ele fala, né, Ele toma o pão em suas mãos e dando graças Ele parte e diz: "Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Do mesmo modo, também Ele toma o cálice depois de cear, dizendo: "Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós." Então, daí já começa o porquê da quinta-feira ela ser um dia especial. Porque é um dia que a gente realmente faz memória desse momento que Jesus nos deixa aquilo que pra gente tem de mais precioso na igreja, né, na nossa igreja católica, que é a Eucaristia. Então, na Eucaristia está Jesus de modo verdadeiro, de modo real, de modo substancial, em corpo, sangue, alma e divindade. Então, a gente tem, né, essa preciosidade de que a diferença, né, de todas as igrejas é que a gente tem Jesus totalmente vivo, presente ali de modo muito especial, né, de modo muito único pra gente. Então, é isso. A quinta-feira a gente também, uma curiosidade também que a gente muitas vezes a gente esquece, é que o Corpus Christi, ele é celebrado numa quinta-feira, 60 dias depois da Páscoa, celebra o Corpus Christi. Então, tudo isso juntou, né, para depois, muito tempo, que a igreja começou a dedicar a quinta-feira para adoração. Então, é um dia que a gente faz memória, né? E através da adoração, o que é adoração? É a gente realmente, de fato, se colocar no lugar de nada e colocar Jesus no lugar de tudo aquilo que Ele é, de tudo aquilo que Ele representa para nós.
Então, na adoração, a gente tá ali, na quinta-feira é um dia que a gente pode lembrar, né? Adorar Jesus como nosso tudo, nosso Salvador, a nossa esperança. Então, a igreja realmente, ela guarda essa quinta-feira pra gente colocar, né? Que a gente possa deixar em especial ali a quinta pra a gente adorar, deixar Jesus como nosso tudo e a gente como nada, pra gente fazer memória disso. Eu quero trazer aqui, né, pegando um gancho do que a Ana falou aí pra gente, um parágrafo do catecismo que vai falar sobre a Eucaristia, né? E que diz assim, é o parágrafo 1407, vai dizer assim: a Eucaristia é o coração, o ápice da vida da igreja, pois nela Cristo associa sua igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. Então a Eucaristia, né, como a Ana trouxe, ela é esse ápice, né, o centro, né, ali a quinta-feira em que nós dedicamos, a igreja dedica esse dia para que a gente possa mesmo se colocar diante de Jesus, colocar toda a nossa miséria. Às vezes a gente vai ali para o Santíssimo, né, diante de Jesus Eucarístico, e a gente fala, né, quantas vezes eu mesmo já fui e falei assim: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer hoje, mas ele vai nos preenchendo com seu amor, porque é a presença real, não é o corpo e o sangue, né? Quando é consagrado lá, não é o corpo e o sangue. A hóstia é o próprio Cristo, é a carne, é o corpo, é a vida real ali, né? De Jesus que se deu na cruz por nós, para a nossa salvação, mas mesmo sabendo, né, sabendo da nossa pequenez, da nossa limitação, do quanto nós precisamos dele, ele fez o quê? Ele não nos deixou só, né? Ele se fez pequeno numa hóstia, onde é consagrada ali pelo sacerdote, para vir ao nosso encontro. Então, que amor é esse, né? Esse amor tão grande, esse amor que é impossível de se medir, porque o Senhor, ele se faz tão pequeno numa hóstia para vir ao nosso encontro, para olhar aos nossos olhos, para tocar o nosso coração, para falar conosco, né, dentro daquilo que é a nossa necessidade, a nossa limitação. Por isso que também é importante nós nos organizarmos para, neste dia, né, às quintas-feiras de toda semana, a gente possa, nem que seja, gente, por 5 minutinhos, mas se colocar ali, visitar o Senhor. Nem que seja só para entrar, visitar, falar: Senhor, olha, eu tô aqui, eu tô na correria, eu tô com as minhas dificuldades, mas eu estou aqui, eu quero dizer que eu te amo, eu quero dizer que eu te acolho, eu quero estar contigo, permanece comigo. Nem que seja só para você entrar, sabe? Mas faça essa visita ao Senhor. Não deixe de viver essa graça, porque é uma graça que nós temos. A Ana trouxe o diferencial, né? A diferença da nossa igreja para outras igrejas, né? Temos muitas, mas assim, esse ápice que traz o catecismo é o Cristo que a gente tem vivo ali, né? Que a gente pode tocar. Quantas vezes o padre, o sacerdote passa por nós com Jesus sacramentado e a gente toca, a gente fala, a gente chora. Nós temos essa graça e muitas das vezes a gente não dá valor. Nós não damos valor, né? Tem gente que mora em frente à igreja, perto da igreja, e muitas das vezes não vive essa experiência, essa graça. Eu quero trazer para vocês, a Ana falando e eu falando aqui agora, eu me recordo de algo que eu vivi muito forte num tempo meu de caminhada. Eu fui numa missão junto com a Arquidiocese em Porto Velho, né, no distrito de Porto Velho, e a nossa missão lá era uma missão espiritual também, mas o foco maior era social, pela necessidade daquela região. E naquela região a gente se dividiu em grupos, né? Os missionários se dividiram em grupos
pra gente mediante a nossa profissão, e a gente foi ficando em bairros que eram assim muito longe, né? Como os bairros lá é como aqui de Cabo Frio lá para Saquarema, né? E eles fazem tudo a pé. Poucas pessoas têm carro, né? Tudo estrada de chão. Se o rio transborda, não dá para passar. Então era situações bem assim, sem saneamento. Era aqueles banheirinhos de madeira com buraco, umas situações bem difíceis, mas assim, uma experiência muito forte. Mas o que eu quero trazer pra vocês, que o padre, né, quando a gente ficou lá 20 dias, e o padre celebrava todos os dias, e tinha adoração todos os dias, e tinha confissão todos os dias. E aquele povo, né, aquela região, eles só tinham isso naquela época que a missão ia. E o bonito que eu vivi lá é que, assim, se tivesse missa de manhã, de tarde e de noite, as mesmas pessoas iam na missa de manhã, de tarde e de noite. A adoração, se tivesse de manhã e de noite, eles iam na adoração de manhã e de noite. Então eu via a gana daquelas pessoas. E eu lembro que num dia que eu fiquei, né, porque ficou assim o padre ficou no centro, né? Então os grupos, eles rodavam e ficavam também no centro. Então quando o meu grupo chegou no centro, a gente viveu uma experiência. A gente ia todos os dias de manhã para adorar o Senhor, e ali fazia as laudes e tal, fazia as nossas orações. E eu lembro que a gente teve um dia dessa semana que eu fiquei no centro, que eu fui pra adoração, rezei, mas me deu muita vontade de chorar, sabe? Eu não conseguia controlar meu choro, e quando acabou aquele momento ali, eu fui pra capela. E aí o padre foi atrás de mim, e eu chorando sem conseguir me controlar, e o padre me abraçou e falou assim: minha filha, o que tá acontecendo? E eu falei pra ele: padre, a gente tem adoração todos os dias. Nós temos a capela da igreja aberta todos os dias. E nós não damos valor. Olha esse povo. Esse povo, se o Senhor celebrar todos os dias, eles vão vir todos os dias. Se o Senhor se celebrar de manhã, de tarde, de noite, eles vão vir. Se o Senhor fizer adoração, expor Jesus de manhã, de tarde, de noite, eles vão vir. Eles têm uma sede, um anseio. E nós temos isso de bandeja e não damos valor. Às vezes, padre, eu moro tão perto da igreja e às vezes eu não vou lá visitar Jesus. E aquilo foi mexendo muito com o meu interior, né? De que, caracas, como a gente tem tudo, e muitas das vezes a gente não dá valor. Então, assim, foi uma experiência muito forte, e eu quero deixar isso pra vocês, pra que a gente, né, você que não tem essa vivência, você que não tem essa experiência, viva isso, né? É uma experiência muito profunda de intimidade mesmo com Deus, né? E a gente vai falar até disso no evangelho que nós vamos meditar hoje, né? O quanto o Senhor, ele se dá por nós. E aí? E nós, né? Eu quero deixar essa pergunta aí nesse momento formativo nosso, para que a gente faça essa reflexão. E nós? Né? Nós temos nos ofertado, nós temos nos doado por Cristo, nós temos o amado verdadeiramente, né? Ele que se fez e se faz todos os dias, porque nós temos a graça de ter missas diárias, nós temos a graça de ter as adorações às quintas-feiras, né? Tem paróquia que tem adoração sexta, e a gente tem nos ofertado como o Senhor se oferta para nós. Eu sei que assim, a gente pode fazer 1000 coisas para tentar dar um pouco para Jesus, e mesmo assim não vai ser nada diante de tudo que Ele deu pra gente, que Ele dá. Mas mesmo assim, o que eu tenho feito com o meu tempo, sabe? Eu tenho visitado o Senhor, eu tenho adorado o Senhor. O Padre Jonas, ele falava pra gente, né? E tem isso nos nossos escritos: quem não adorar não vai aguentar. Então, se a gente não estiver diante de Jesus, a gente não vai aguentar, porque o mundo ele só tem nos roubado de Deus. O mundo tem nos tirado de Deus. O mundo, ele tem oferecido tantas coisas, tem vivido uma agitação tão gritante,
que a gente não tem conseguido, muitas das vezes, estar diante de Cristo por conta dessa agitação. Quantas vezes nós entramos, e eu vou me colocar, porque eu também já vivi essas situações, quantas vezes nós vamos para o Santíssimo e não conseguimos adorar Jesus porque o nosso coração, a nossa cabeça está pensando um monte de coisa, um monte de problema, e a gente está agitado e a gente não consegue parar, respirar, né? Nos esvaziar para que nós possamos ser preenchidos de Cristo. Quantas vezes a gente vive isso? Então, por isso que a gente precisa, né, criar essa rotina, para que a gente possa criar intimidade com Deus, e aí o momento que a gente entra lá, a gente... Peraí, Senhor, agora sou eu e o Senhor. Eu quero me esvaziar para ser preenchido por Ti. É isso. Então, gente, depois desse momento de formação, nós vamos para o nosso intervalo. E por aí vocês fiquem com a música Eu Não Vou Parar de Te Adorar. Rasgue o céu nesse lugar, Deus. Eu não vou sair daqui sem te ver. Eu não vou parar até te encontrar. O meu coração me trouxe até aqui. Tenho sede, então vem me saciar. Eu não vou sair daqui sem te ver. Eu não vou parar até te encontrar. O meu coração me trouxe até aqui. Tenho sede, então vem me saciar. Rasgue o céu, abre o mar mais uma vez. Rasgue o céu, abre o mar mais uma vez. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui sem te ver. Eu não vou parar até te encontrar. O meu coração me trouxe até aqui. Tenho sede, então vem me saciar. Rasgue o céu, vai! Rasgue o céu, abre o mar mais uma vez. Rasgue o céu, abre o mar mais uma vez.
Programa Éfata volta já. 87,9. Fique ligado. Nova Rádio Ave Maria. Livraria Pax Christ. Imagens de santos, terços, chaveiros, orações, camisas e uma grande variedade em livros, entre eles dos padres Fábio de Melo, Reginaldo Manzotti, Marcelo Rossi e Matheus Pigoso. Livraria Pax Christ, em Cabo Frio, na Praça Porto Rocha, anexo à Matriz Histórica Nossa Senhora da Assunção. Telefone 2643-0082. Livraria Pax Christ, a loja do cristão. Na aula começa uma grande estrada, não é mesmo? O Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus prepara seus alunos para concretizarem seus planos no mundo acadêmico, para realizarem seus sonhos profissionais e para se tornarem cidadãos de paz e de bem. O Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus conta com profissionais na educação infantil, no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais e no ensino médio, e diversas equipes de excelência que promovem o desenvolvimento da aprendizagem significativa e da construção do conhecimento. O Sagrado dispõe de amplo espaço físico com salas climatizadas, laboratórios, quadras, parquinho infantil, auditório e ginásio esportivo. Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus. Excelência acadêmica e humana. Há 102 anos transformando vidas e fazendo a diferença na educação do nosso país. Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus. Educação de qualidade e com valores humanos. Matrículas abertas na Avenida Nilo Peçanha, número 140, no centro de Cabo Frio. Telefone 22 2647 1228. Venha fazer parte da família Sagrado, pois aqui é também o vosso lar. Aqui é também o vosso lar. Se você é exigente e vai começar a construir, a KMC possui uma vasta linha de produtos na área de pré-moldados de acabamentos e também de produção e construção. Nossos blocos vedação e estruturais estão acima das normas de exigência do mercado. Oferecemos modulados como pingadeiras, entre outros modelos, com excelentes acabamentos, tornando-nos referência. A linha de cobogós da KMC atende a diversas lojas do ramo. Nossa linha possui mais de 30 modelos. Atuamos também no ramo das coberturas de obras, com nossas lajes de H8 e H20, de acordo com o projeto apresentado. Faça-nos uma visita. Rua N, número 31, Parque Burle. Telefone 22 99725 7200. KNC. Preço justo, qualidade e eficiência. Atenção, atenção! O Shopping das Ferramentas continua oferecendo a maior variedade em ferramentas de primeira qualidade na linha automotiva e engenharia civil. Além de sermos exclusivos na venda de ferramentas especiais das marcas Raven e Kingtone, somos os maiores revendedores de compressores, macaco jacaré, elevadores e ferramentas pneumáticas em geral. E ainda, se ligue nessa, o Shopping das Ferramentas é representante exclusivo da DeWalt nas marcas Stanley e Black & Decker. E os preços continuam imbatíveis. Faça-nos uma visita. Avenida Vitor Rocha 31, Parque Burle, na Rua da UPA de Cabo Frio. Telefone 2648-9687. Shopping das Ferramentas. Tudo o que você precisa. 87,9. Fique ligado. Nova Rádio Ave Maria. Voltamos com o programa Éfata. Estamos de volta e agora nós vamos ouvir um pouquinho sobre o Evangelho de hoje, dia 21 de abril, que é o Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 15. O Evangelho de Jesus segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia,
também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para aqueles que possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 peixes, deixados pelos que ali haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é o verdadeiro profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos aí o milagre da multiplicação dos pães, né? E esse milagre realizado por Jesus, ele é narrado pelos 4 evangelhos, né? Os 4 evangelistas falam, né, trazem esse mesmo milagre da multiplicação. João é o que traz com mais detalhes. Então, esse evangelho ele é carregado de ensinamentos. Mas hoje, eu quero me deter no menino, naquele menino, com aquele cesto, com os 5 pães, né, e os 2 peixinhos. E por quê? Naquela época, tanto as mulheres quanto as crianças, elas não tinham importância, né? Ali na cultura deles, ali, eles não tinham importância. E esse menino, na pequenez dele, na humildade dele, foi escolhido pelo Senhor. E o menino, ele se ofertou, ele ofertou o pouco que ele tinha para que no pouco, na pequenez, naquele que era visto como nada, fosse realizado o milagre. E eu quero trazer uma reflexão para mim e para você de quantas vezes nós nos sentimos assim. Nada. Às vezes você pode estar aí vivendo no pecado, na miséria. E eu tô falando isso não para te condenar, nem para te julgar, porque quem sou eu? Mas para te dizer que no seu nada, o Senhor ele pode fazer tudo. Como ele fez através desse menino. Esse menino foi exaltado na humildade, na pequenez dele. E o Senhor ele quer realizar isso na minha vida e na sua vida. Hoje o Senhor, ele, através desse evangelho, ele faz um apelo para mim e para você, para que a gente possa olhar para o nosso íntimo, olhar para o nosso interior, olhar para a nossa pequenez, porque nós somos formados numa sociedade, numa cultura em que a gente só dá se a gente receber. Eu só vou oferecer se eu tiver benefícios. Eu só vou dar se eu tiver algo em troca. Nós
culturalmente somos formados. E por muitas das vezes nós nos deixamos ser levados por essa cultura, por essa sociedade, né? É uma luta. E aí eu quero falar para vocês, para quem tem filhos, né? É uma luta todos os dias nadar contra a maré. Nós estamos aqui com o Maurício, que tem um filho, né? E é isso. Porque o mundo dita uma coisa e nós temos que desconstruir e mostrar o caminho do Evangelho, o caminho de Cristo. O caminho que esse menino percorreu. Ele ofertou aquilo que ele tinha, o seu pouco, para uma multidão, porque o Senhor ia realizar um milagre. E nós precisamos, né, ter essa consciência, principalmente nós que somos católicos, cristãos, nós temos a palavra de Deus ali, que é as nossas regras de vida. Se você quer ser um cristão autêntico, verdadeiro, lendo a palavra de Deus, ela é o nosso caminho, é a nossa direção, é um ensinamento. E no ensinamento do Cristo, nós não podemos dar esperando algo em troca. Porque o próprio Cristo, ele nos deu essa liberdade. O Senhor, ele não diz assim: olha, Carol, eu só vou te amar se você me amar. Mesmo que eu não ame, mesmo que eu renuncie, mesmo que eu não queira caminhar nos caminhos do Senhor, ele nunca vai deixar de me amar. Ele me ama sem querer algo em troca. E é assim que nós precisamos viver. Nós precisamos ofertar sem querer algo em troca. Nós precisamos nos doar sem querer nada em troca. E aí eu quero dizer para nós, né, que vivemos, principalmente nós jovens que estamos dentro da paróquia, que muitos estão, né? Eu já estou um pouco mais na caminhada, mas mesmo assim todos os dias estou aprendendo. Mas vocês que estão iniciando, nós precisamos entender que todas as vezes que nós estamos servindo, não é por mim, não é pelo coordenador tal, não é pelo padre, é por Cristo. Você precisa se ofertar por Cristo. Ah, mas eu vou me ofertar por Cristo porque ele se ofertou por mim. Não, porque você o ama. E porque o amor, ele nos dá essa liberdade. Liberdade de escolher, porque você tem a liberdade de escolher se você quer se ofertar por Cristo, caminhar nos caminhos do Senhor, buscar a santidade, ou se você quer fazer outras escolhas. Essa escolha vai ser sua, né? Eu costumo dizer para os jovens lá no nosso grupo, no Santos Frutos, que eu não posso decidir por eles. O caminho é eles que precisam percorrer. Assim como eu percorri o meu caminho até aqui, né? E todos os dias é uma luta para buscar ser de Deus, para buscar a santidade. A gente cai, a gente levanta. Assim eles precisam percorrer o caminho deles. E esse caminho, gente, é um caminho de oferta sem querer algo em troca. Ah, eu vou trabalhar na paróquia porque o padre vai me ajudar a fazer isso. Ah, eu vou trabalhar no grupo tal, eu vou servir no grupo tal porque eu vou ter... eu vou estar à frente, eu vou pregar, eu vou cantar. Não, porque aonde nós estivermos servindo, nós temos que servir por amor a Cristo. Seja no banheiro, seja na cozinha, seja em qualquer lugar. O nosso serviço precisa ser um serviço de doação. E às vezes a gente se limita, sabe? Achando que a gente não tem nada para oferecer para Deus, ou que a gente não tem nada para oferecer para o outro. Nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade. A gente vê muitas pessoas passando necessidade. E às vezes a gente fica preso no material. Lógico, gente, o material, sim, é muito importante, né? Deve ser muito importante. Mas o espiritual tem que ser a essência.
a essência. Entende? Porque às vezes a gente viveu uma experiência alguns anos atrás, foi até com a mãe da Ana que a gente viveu essa experiência de a gente foi entregar comida para alguns moradores de rua, né? E assim, a experiência mais legal que a gente viveu é que, assim, lógico, eles precisavam da comida, da roupa, do cobertor. Mas quando a gente falava assim, nós podemos rezar por vocês? Gente, não teve nenhum que disse, não, eu não quero. Todos eles, sabe, fechavam os olhos, do jeitinho deles ali que eles sabiam. Então, assim, às vezes a gente se prende, eu preciso dar alimento, eu preciso dar a roupa, eu preciso dar dinheiro, mas não. Às vezes a gente precisa dar um ombro amigo, uma palavra, um olhar, um abraço, né? E aí a gente entra em algo que eu quero trazer para vocês, que a nossa igreja nos ensina e nos pede para viver, que são as obras de misericórdia. E nós precisamos viver essas obras de misericórdia. Esse evangelho, ele nos convida a viver as obras de misericórdia, que são, né, nós temos as obras de misericórdia, para você ver como uma coisa é interligada à outra. Nós temos as obras de misericórdia corporais e espirituais. Quais são essas obras de misericórdia? As corporais: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar abrigo aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. São coisas mais concretas que a gente toca e que a gente precisa viver. Porque muitas vezes a gente, e eu quero falar assim de um modo geral, não estou falando direcionado para ninguém, mas eu estou dizendo que nós somos seres humanos egoístas muitas vezes. E às vezes a gente para só no nosso. Né, como dizia o padre da comunidade, a gente olha só para o nosso umbigo e esquece do outro que está ao nosso lado. Porque às vezes assim, a gente até pensa no outro que está lá na rua, mas às vezes é dentro da sua casa. É a sua mãe que está precisando, é o seu pai que está precisando, é um primo, um familiar ou um vizinho que está mais próximo. Às vezes a gente quer fazer missão em tantos lugares. Eu quero ser missionário em tantos lugares. Mas às vezes ali na nossa comunidade paroquial mesmo, nós temos tantas e tantas pessoas passando por necessidades, né? Então a gente precisa sim tocar nesse concreto, porque quando a gente entra na dor do outro, a gente consegue ser mais sensível, moldado, né, pelo próprio Cristo. E quais são as obras de misericórdia espirituais? Ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar o triste, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Gente, isso é muito importante. Rezar a Deus por vivos e defuntos. Então são coisas que a gente vive no âmbito mais espiritual ali, emocional, que mexe com o nosso interior. Como é difícil sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Sabe por quê? Porque eu vou dizer por mim, muitas das vezes eu espero do outro aquilo que eu já vivi, ou eu quero que o outro não viva aquele erro que eu já vivi e eu não tenho paciência com ele, porque eu quero que ele dê passos mais largos, mas cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, né? Eu precisei de um tempo para que eu me encontrasse com Deus, para que eu tomasse uma decisão. Não, eu quero viver para Cristo, eu quero ser inteiramente de Deus, eu quero me ofertar para Deus. Eu precisei desse tempo. Foi um tempo, foi um processo. Pode ser que o meu processo tenha sido mais rápido, do fulaninho mais lento. Não importa, mas o tempo é o tempo de cada um, né? Nós somos pessoas únicas para o Cristo. Então, para mim, o Senhor vai falar e vai agir de uma forma,
porque ele conhece a Carol, porque foi ele que me criou. O Maurício, ele vai falar e vai agir de outra forma, porque o Maurício vê e experimenta Deus de uma outra forma que eu não experimento. Então, assim, tudo é no tempo de Deus. E às vezes a gente não consegue ter essa paciência com o irmão, né? Ensinar os ignorantes, né? Quantas pessoas estão anos e anos e anos na caminhada, mas acabam não se dedicando a estudos. E aí você que se dedica, você precisa passar isso, sabe? Ensinar mesmo, porque é como eu disse no início, nós só vamos amar aquilo que a gente conhece. Se eu não conhecer a história da igreja, se eu não conhecer o catecismo, se eu não conhecer os documentos da igreja, se eu não conhecer as histórias dos santos, eu não vou amar. Eu vou ser levado por uma onda e aí eu vou seguindo, vou nadando, né? Sabe aquele filme, como é que é o nome daquele filme do peixinho? Procurando Nemo, que vai nadando sem direção. É isso, e a gente não pode viver isso. Nós somos filhos de Cristo, nós somos amados por Deus. Olha aqui o que o Senhor fez através desse menino que fez uma oferta. Ele gerou um milagre para uma multidão. Então, a sua pequena oferta, seja ela qual for hoje, gera um milagre para uma multidão. Gera milagre para uma multidão. Nós precisamos ter essa consciência dessa responsabilidade que nós temos pela vida do outro. Porque se Deus te chamou, se Deus te chama, se você hoje está ouvindo esse programa e você sente no seu coração que Deus está te chamando, é porque Ele tem uma multidão para você. Ele vai gerar milagre através de você para uma multidão. E essa multidão que o Senhor tem para você, você será cobrado por ela, porque Ele confia ela a você. Então, jovem, qual é a sua decisão hoje? Nós somos chamados a ter compaixão como Jesus teve com aquele povo, mas não só uma compaixão de sentimento, né? Uma compaixão concreta, uma compaixão que gera milagres. Por isso agora, você que está ouvindo aí, gente, que ouviu esse momento de partilha do Evangelho, que sentiu no seu coração esse chamado, eu quero te convidar agora a você a clamar o Espírito Santo sobre você. Aonde você estiver, sentado no sofá, deitado na sua cama, escondido no seu quarto, aonde você estiver, na cozinha com a sua família, vai mesmo pedindo que o Espírito Santo acenda essa chama no seu coração, esse anseio, esse desejo de santidade. Esse desejo de se ofertar pelo outro, para o outro, de ofertar o seu nada, para que no seu nada o Senhor ele realize tudo. Para que na sua pequena oferta o Senhor gere milagres para multidões. Vai pedindo mesmo que o Espírito Santo ele te conduza, ele te dê sabedoria, ele te dê discernimento para que você possa de fato viver aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Porque o Senhor ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, para a vida da Ana, do Maurício. O Senhor ele tem um propósito. Quando ele pensou, a palavra de Deus vai dizer que quando o Senhor, antes mesmo de a gente ser gerado em nossas mães, no seio de nossas mães, o Senhor ele já tinha pensado em nós, ele já tinha um plano para a nossa vida, um sonho para a nossa vida. E para que a obra do Senhor seja completa na minha vida e na sua vida, você precisa permitir. Você precisa abrir o seu coração, você precisa que o Espírito Santo te conduza. Por isso, vai mesmo pedindo do seu jeito, da sua forma. Não tem uma fórmula de oração, não tem uma regra. A oração espontânea é algo que vem de dentro para fora, que vem do seu coração. Mesmo que você não tenha nada para falar, mesmo que você não tenha nada para oferecer, diga ao Senhor: Senhor, hoje eu não tenho nada para falar, eu não sei como orar, eu não sei como te dizer, eu não sei o que eu estou sentindo,
Mas eu estou aqui, Senhor, e eu quero que a obra seja completa na minha vida, que a tua obra, que o teu sonho, Senhor, seja concretizado na minha vida. Porque eu não quero ser mais um jovem levado por esse mundo. Porque eu não quero ser mais um jovem que se permite, por falta de conhecimento, não seguir aquilo que é o teu plano para a minha vida. Por isso vai pedindo mesmo, vem Espírito Santo, vem nos conduzir. Vem Espírito Santo, manifesta em nosso ser, para que nós possamos nos entregar por inteiro, para que nós possamos fazer a nossa oferta, Senhor, sem esperar nada em troca do outro, mas que nós possamos nos doar pelo nosso irmão, que nós possamos, Senhor Jesus, ter a sensibilidade de ir ao encontro do nosso irmão, da nossa irmã, da nossa família, naquilo que é a necessidade, Senhor, mesmo que seja para realizar um gesto, um abraço, um olhar, um sorriso, mas que nós tenhamos essa sensibilidade, Senhor. Dai-nos a graça dessa sensibilidade. Nós já te agradecemos, Senhor Jesus, por essa palavra que foi proclamada, Senhor. Por tudo que o Senhor foi falando ao nosso coração. Pela ação do teu Espírito Santo sobre nós, sobre cada jovem que está nos escutando agora. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor realiza maravilhas, mesmo nós não merecemos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da nossa vida, Senhor. Por hoje estarmos aqui, por hoje, Senhor Jesus, termos a coragem de proclamar que Tu és o Senhor da nossa vida. Obrigada, Jesus. Pedimos a intercessão da Virgem Maria, que ela visite cada jovem, cada família hoje. E que ela se faça presente na necessidade de cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, gente, voltamos depois desse momento, né, de partilha do Evangelho. E aqui nós vamos trazer os avisos para vocês. Nós nos reunimos todas as quartas, a partir das 7h30, lá no Salão Paroquial. Lá acontece os Santos Frutos. Você que é jovem, você que tem essa vontade de ter mais intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, esteja conosco. Toda quarta-feira, lá no Salão Paroquial, lá em São Cristóvão. Acontece Santos Frutos, a partir das 7h30. Também temos o MEG nos sábados, às 6h30. A partir das 6h30, também lá na igreja São Cristóvão. E também, nesse final de semana, estará acontecendo o Censo Paroquial. Nesse sábado, lá na comunidade São Pedro, na Praia do Siqueira. Vai iniciar com a missa às 7h30 da manhã. E no domingo vai terminar. Aonde, Carol? Lá na Praia de Siqueira mesmo, em frente à capela, nós vamos estar lá com a missa campal. Isso. E a responsabilidade dessa missa é dos jovens. Então, você que é jovem, participe lá conosco, é muito importante. Sábado também é uma missão muito legal, porta a porta, a gente bate, a gente conversa com as famílias, a gente leva a palavra de Deus, a gente reza e convida essas pessoas, essas famílias a estarem conosco na nossa comunidade, no caso desse final de semana, na Praia de Siqueira, na comunidade de São Pedro. Então, jovem, participe conosco. Alô, juventude. Maurício vai falar aqui, nós vamos nos despedir. Foi uma alegria muito grande partilhar com vocês e esperamos vocês lá na paróquia, nos nossos grupos de jovens, nas nossas missões, nas nossas festividades também. Nós tivemos semana passada nossa noite de pastel, que foi um sucesso, e teremos muito mais eventos. Então, fiquem ligados lá no nosso Instagram também, @Juventude São Cristóvão, é isso?
Maurício vai passar aqui pra vocês, gente. Oi, gente, boa noite. Então vamos lá. As redes sociais da Juventude de São Cristóvão. Juventude.sc.cf. Juventude.sc.cf. Esse aí é o Instagram da Juventude da Paróquia de São Cristóvão. E você também pode seguir Paróquia São Cristóvão .oficial, que é o Instagram da Paróquia São Cristóvão. Outro detalhe importante também que eu queria passar para vocês é o seguinte: para vocês se inscreverem no canal da Rádio Ave Maria, que o EFTA todas as sextas-feiras está aqui. Hoje não ao vivo, porém inédito, trazendo o Evangelho do dia, muita oração. A gente não ia deixar vocês sozinhos numa sexta-feira, ainda mais que é feriado de Tiradentes, tá certo? Então é muito importante essa participação e essa inscrição de vocês para que possamos cada vez mais atingir mais jovens, mais pessoas na evangelização e levar o nome do Senhor para todos os lugares. Não é isso, Aninha? É isso aí, amém. Então esperamos por vocês na próxima sexta-feira, dia 28. Esteja conosco. Beijo, fiquem com Deus. Você ouviu Éfata, um programa da Juventude da Paróquia de São Cristóvão. Oh, meu Deus, meu rei.